Oi, 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 gente querida, gente boa de Deus, amada, onde quer que você esteja, no Brasil, em qualquer lugar da terra, me assistindo. Nós continuamos em Mateus no capítulo 13 e hoje eu quero ler os versos 34 e 35 antes da gente passar para a parábola seguinte, que só está no verso 44. Vocês lembram que houve aquele parênteses de Jesus na parábola do joio e do trigo. Então a gente está retornando à sequência depois do parêntese explicativo daquela parábola do joio e do trigo, como nós vimos, tão importante, tão significativa, tão pivotal no que diz respeito a nos ajudar a compreender o significado da vida, do que está acontecendo no mundo, do choque, do clash entre os filhos do reino e os filhos do maligno, no campo do mundo, na sociedade, na civilização, na humanidade como um todo. E como a gente viu, a parábola do joio e do trigo não é uma parábolazinha eclesiástica, congregacional, como ensinaram para vocês. O campo não é a igreja, o campo é o mundo. É onde estão as pessoas, é o mesmo ambiente que Deus amou de tal maneira, o mundo, que deu seu Filho. Pela sociedade humana, pela civilização humana, como diz João, ele é o advogado não somente nosso, mas ainda do mundo inteiro. Ou como diz Paulo, escrevendo a Tito, é o nosso Salvador. E não somente o nosso, mas também o Salvador de todos os homens. Está escrito aí, fé, confissão e declaração de Paulo. Brigue com ele, não comigo. E eu teria dezenas de outros textos para dizer a você como você foi ensinado errado até aqui, ficou fanático, com a mente estreita e obliterada, ficou obturado, tapado, fechado, cimentado, lacrado, vedado, nada penetra você e você não concorda com nada que não seja idêntico ao condicionamento fanatizante que impuseram à sua alma e fica com ódio dos outros, que com simplicidade, que não foram, graças a Deus, vítimas da lavagem cerebral que você sofreu e que estão aprendendo a olhar para o Evangelho tendo Jesus como chave hermenêutica. Como é que Jesus é a chave hermenêutica do próprio Evangelho que ele falou? É a gente comparando palavra com palavra de Jesus? Não, antes disso, é vendo como ele viveu, porque ele é o Verbo encarnado. Então não há uma palavra, um mandamento, uma parábola, um ensino de Jesus que ele não tenha encarnado, vivido e praticado. Então, até para eu entender as palavras dele, eu não preciso de aramaico, grego, isso e aquilo. Basta uma observação simples, aprendendo como ele tratou as pessoas. E aí você entende o significado dos mandamentos que ele deu, vendo a prática disso na vida dele. Pois bem, fechado esse parêntese, a gente viu no interregno da parábola do joio e do trigo, depois que ele contou a parábola substantiva, sem explicação, teve aquela abordagem dos discípulos. Explica-nos a parábola do joio. Mas antes, há uma explicação nos versos 34 e 35, dada pelo escritor do Evangelho, Mateus, explicando por que Jesus se servia de parábolas. Isso é importante do ponto de vista de um ensino simples, básico e de uma informação que pode ser extremamente útil e necessária a todos nós. Aqui está dito todas estas coisas, se referindo às parábolas, no contexto antecedente, a do fermento, a do joio e do trigo, enfim, a do semeador. Todas estas coisas, disse Jesus às multidões
ao povão. Ele respeitou a capacidade cognitiva do povo. Sabia que o povo entendia charge, cartoons, gibis, melhor do que as elites religiosas, toscas, letristas, fanáticas, que não queriam aprender nada que não fosse escrito nas escrituras do Velho Testamento e fechavam a cabeça para qualquer outra luz, sabedoria, entendimento, compreensão, bom senso, percepção, que adivinham de muitas outras fontes igualmente informativas, igualmente úteis, igualmente necessárias. E tampouco eles se davam, os religiosos elitistas fanáticos, a observação dos fenômenos da vida, da existência, do universo, da natureza, da botânica e dos fenômenos variados que Jesus usa de maneira ilustrativa nas parábolas dele para carregar mensagens que pudessem ganhar um nível de percepção e de fixação e de apropriação por parte das multidões, que era o interesse dele, era comunicar essa pedagogia perene, duradoura, que engravidasse a memória daquela geração e que a partir daquela geração fosse transmitida a outros de maneira oral. E é por isso que o nosso amigo Joaquim Jeremiah, um grande especialista acadêmico que eu respeitei muito como homem piedoso e amigo de alguns amigos meus pessoais que eu respeitei e venero a memória santa da vida deles até o dia de hoje, como o meu querido John Stott, como o meu amigo Andrew Kirk, como vários outros na Inglaterra, que foram pessoas de natureza acadêmica piedosa, bíblica, neotestamentária, cristocêntrica, como o meu amado John Stott, que já está na glória. Pois bem, o Joaquim Jeremias deu a melhor de todas as explicações sobre por que Jesus usava parábolas a partir de um elemento muito simples relacionado ao fato de que quando você pega o texto grego aqui, por exemplo, de Mateus, e meticulosa, acurada, cuidadosa e etimologicamente de maneira atenciosa, faz a conversão do texto, que está aqui em grego, já em segunda mão, porque Jesus falava aramaico e não grego, e nem falou o que falou em hebraico, mas em aramaico, que era a língua do povo. Quando você faz essa transmigração etimológica e de interpretação e tradução e amoldamento do grego para o aramaico, você descobre uma coisa chocante. De fato, você descobre que as parábolas de Jesus vêm com rima, vêm com métrica, vêm com uma organização de modo que aqueles que o ouviam falar era como uma literatura de cordel, ou como quem falava uma poesia popular vinculada ao cotidiano humano, experimentado, praticado, conhecido, vivenciado pela maioria das pessoas que o ouviam, e que, portanto, ele, Jesus, tinha certeza de que essas coisas não seriam esquecidas. Ele preferiu que, ao invés de você ficar tirando fotografia dos eventos, que você prestasse atenção no que estava sendo proposto e guardasse no coração. Essa é a psicologia cognitiva imediata de Jesus. Por quê?
porque tinha smartphone para gravar e copiar nos dias dele? Não. Mas tinha os smartphones usados naquela época, que eram os escribas, os escrivãos dos mestres, dos rabinos, das autoridades religiosas, dos filósofos. Todos eles, incluindo os políticos, andavam acompanhados dos seus escribas, que anotavam todas as coisas que essas pessoas falavam, todas as coisas, de modo que havia ata de tudo, mas Jesus não. Jesus nunca se importou com as atas escritas. E a única alusão que a gente vê a Jesus escrevendo alguma coisa é na areia, em João no capítulo 8. E quando ele acaba de escrever, ele apaga. Porque outra vez ele tem um cuidado enorme para que até as letras dele não sejam fetichizadas. Ele quer que as pessoas cumpram a profecia do profeta Isaías e guardem a palavra inscrita, memorizada, guardada, introjetada, penetrada, transformada em carne, em sangue, em percepção, em cognição espontânea, que pudessem se transformar em modelos, em modais de pensamento, em paradigmas de raciocínio, em referências de amarração de compreensão. E isso é Joaquim Jeremias nos dizendo. Agora, existem outros muitos aspectos de por que ele usava as parábolas. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E a pergunta inevitável é por quê? Por que que sem parábolas nada lhes dizia? É para tornar impossível a compreensão ou para tornar perene o entendimento? Me responde. É para tornar impossível, é para dificultar a compreensão do povo? Jesus sempre facilitou tudo que dizia a respeito à compreensão do povo. Você só vê Jesus trabalhando com categorias que demandavam o exercício cognitivo, da sutileza mental, interpretativa, epistemológica, o desenvolvimento da compreensão, a boa vontade e o bom humor para o entendimento. Você só o vê fazendo isso, às vezes até como uma necessária provocação em relação aos religiosos de Jerusalém, as castas de supremacismo religioso denominacional presentes nos dias de Jesus, tanto quanto entre nós nos dias de hoje. Mas em relação ao povo, responda. Ele falava por parábolas para tornar o que ele dizia incompreensível ou acessível? Ou da compreensão de qualquer pessoa que não precisasse ter treino acadêmico de nenhuma natureza, bastava ter experiência existencial, social e empírica de um cotidiano cheio de semeadura agrícola, cheio de pesca, cheio de observação sobre o clima, o tempo, o sol, quando chove, quando não chove, todos os elementos da natureza que ele usou para ilustrar como parábola o que ele dizia, ou para aqueles que eram mais pastoris, mais da pecuária, ele falava de ovelhas, de pastores, de bodes, de ovelhas, enfim. Ele usa esses elementos do cotidiano e a pergunta é, para dificultar a compreensão da multidão ou para facilitar e perenizar o entendimento, a memória e o guardar sábio do ensino que ele estava fazendo? Me diga, me responda. Qual é o objetivo? É complicar ou é facilitar? Quando a gente está pensando em Jesus,
É claro que é facilitar. E ele faz isso para que se cumprisse o Salmo 78, verso 2. O Salmo 78, verso 2. E aqui apresenta-se um resumo do Salmo, mostrando que para os escritores, evangelistas, escribas do Novo Testamento, que vieram a escrever 20 anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus, ou 30 anos depois, ou 40 anos depois, ou como é o caso de João, 50 anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus, você vê que para todos eles que fazem menção das Escrituras do Velho Testamento, ou dos Salmos, ou dos Profetas, eles não têm nenhuma preocupação com o letrismo, com o literalismo, com a descrição meticulosamente extensiva, palavra por palavra, do que tenha sido dito por Moisés na Torá, pelo que tenha sido dito nos Salmos, pelo que tenha sido dito nos profetas. Não, eles pegam a essência, fazem o resumo, captam o espírito e colocam o espírito em praticamente todas as citações dos evangelhos, como é aqui o caso. Falou por parábolas para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Não tem nem a acurácia de chegar e dizer pelos salmistas, ou pelo salmista, porque para eles, aquilo que era válido no Velho Testamento, aquilo que Jesus validou, separou, ilustrou, evocou do Velho Testamento, já estava interpretado pela prática simples, gestuada, encarnada, vivida por Jesus, para além de exegeses do hebraico ou de meticulosidades do tamanho textual a ser exatamente puxado da antiguidade para a contemporaneidade dos evangelhos. Não, eles sabem que as palavras de Jesus não são letra, que, como Paulo disse, a letra mata. Eles sabem que é o Espírito que vivifica. Eles vieram aprender o que Jesus disse, que essas coisas materiais, incluindo letras, carne, sangue e descrições por extenso, para nada aproveitam. O que aproveita mesmo é a captação da essência, do espírito do ensino. Por isso Jesus diz em João, no capítulo 6, a carne para nada aproveita. As minhas palavras não são letra, nem carne, nem livro, nem escritura. As minhas palavras são espírito e são vida. Você tem dificuldade de aceitar o que Jesus disse, mas foi o que Jesus disse. Contra tudo que você aprendeu, foi isso que ele disse. Pois bem, o verso 35, corroborando o que eu estou dizendo, diz: para que se cumprisse a Escritura e o que foi dito através do profeta. Aí você fica esperando uma citação de Jeremias, de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, de Oséias, de Miqueias, de algum desses profetas, de vez em quando mencionados no Novo Testamento, mas não. A alusão ao que o profeta disse é uma generalização vinculada ao Salmo 78, que eu terei prazer em ler para você. Olha só o que diz o Salmo 78. Diz o seguinte: escutai, povo meu, a minha lei ou a minha palavra. No caso de Jesus, aqui como chave hermenêutica, Jesus como chave hermenêutica interpretativa, a minha lei é o Evangelho. A lei do Senhor é o Evangelho do amor de Deus em Cristo Jesus. Para você entender o significado de lei agora, lendo os Salmos, você precisa ler com Jesus como chave hermenêutica, porque ele não está mais remetendo você para Moisés, nem para a Torá, nem para Josué, nem para os juízes, nem para nenhum desses arcabouços
alguns vencidos, outros em utilidade porque são coerentes com os evangelhos e o Novo Testamento e a prática de Jesus, outros simplesmente ilustrativos historicamente de um tempo primitivo que passou. Escutai, povo meu, a minha palavra, escutai o meu evangelho, escutai a lei do amor, no qual todos os profetas e todas as verdades do Velho Testamento tiveram o seu cumprimento e a sua encarnação em Cristo Jesus. Escutai, povo meu, a minha palavra, escutai o evangelho, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Ouça isso saindo da boca de Jesus, que é de fato a boca encarnada e concreta de onde procedem as palavras de Deus. E aí se diz: abrirei os meus lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração e cantaremos e contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas. Isso é o que está dito aqui no Salmo 82. Aí se cita o Salmo 82 aqui da seguinte maneira, olha o resumo. Vê se Mateus era letrista, vê se os apóstolos tinham essa preocupação com ponto, vírgula, extensão do texto literário, todas essas coisas pelas quais se briga, se mata, se considera as pessoas hereges, a famosa inerrância textual e toda essa discussão que é muito mais greco-romana e aristotélica do que qualquer outra coisa, não tem absolutamente nada a ver com Jesus. É um culto herdado do judaísmo, da Torá e do culto às letras de Moisés, diferentemente do ensino do Evangelho, aonde Jesus diz: não caiam no literalismo interpretativo, porque as minhas palavras não são de literalismo interpretativo, elas são espírito e elas são vida. Aí aqui se diz, citando o Salmo 78, verso 2, que é extremamente mais extenso. Você ouviu a minha leitura, mas aqui olha o resumo. Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso no Salmo leva 2,5 versículos para ser dito. E aqui está resumido assim, e está dito tudo. É assim que você tem que ler as coisas, entender as coisas, como Mateus fez, como Jesus ensinou, como os apóstolos fizeram. Paulo, então, é craque nisso, de pegar porções grandes do Velho Testamento e transcrever só a essência nos textos dele em Romanos, em Gálatas, em Colossenses. Ele cita e não se dá o trabalho de fazer citações meticulosas de nada, ele pega só o que resume o espírito do que está sendo dito, porque o Evangelho tem a ver com essências e não com descrições meticulosas que morrem no letrismo sepultante de significados que são perdidos no próprio culto extensivo à letra, e não ao sentido, aos contextos antecedentes, imediatos e, sobretudo, à interpretação a partir do que era supremo. O que era supremo, tanto no passado de Moisés, quanto em qualquer outro ambiente, que é o que diferencia, por exemplo, Davi de Moisés e dos demais, era a capacidade que Davi tinha de vez em quando, deixar o que estava escrito de lado e obedecer o espírito do amor, o significado da vida, privilegiar o que salvava e não a letra que, em sendo obedecida, matava. E é assim que Jesus nos ensina a ser, e os apóstolos também.
Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde antes ou desde a criação do mundo. Portanto, preste atenção numa coisa. Quando você está lendo essas parábolas de Jesus, você está lendo coisas que estão em vigência, preste atenção, coisas que estão em vigência desde sempre, desde a criação do mundo. Então, por exemplo, a parábola do semeador só começou há 2000 anos atrás, quando Jesus, o Filho do Homem, começou a pregar o Evangelho? Não, Jesus citando o Salmo 78, verso 2, ou Mateus fazendo isso, em nome de Jesus, diz que essas parábolas carregam um significado de verdades desde a fundação do mundo. A parábola do joio e do trigo é uma coisa que só entrou em vigência depois de Jesus? Não. Ela está em vigência desde os primeiros humanos e hominídeos, desde antes da fundação do mundo. Portanto, passa também por Gênesis 3, a queda do homem, passa por Gênesis 6, a corrupção do gênero humano, a alteração genética, a hibridização, a deformação, a perversão de toda criatura vivente que existia na face da terra, com o resetting do dilúvio de Moisés, que não é mito, é comprovado em mais de 1.500 culturas terráqueas. Só trata isso como mito quem está num estado de ignorância do início do século XX nas suas atualizações bobas. Pois bem, desde o início, tenha isso em mente. Quando você lê as parábolas, não fique pensando só no que aconteceu de Jesus para cá. Pense no que Deus comunicou aos humanos sempre, desde a primeira consciência. Se você gosta de levar ao pé da letra o que está dito, então leve isso aqui. Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Essas parábolas trazem revelação de coisas que estão presentes na civilização humana desde sempre. E os humanos nunca entenderam, ou quase nunca entenderam, ou pouquíssimos compreenderam. E agora ele conta isso para as multidões terem acesso, através de uma mídia hipersimplificada, ao conteúdo perene e eterno desse Evangelho eterno, que sempre esteve presente no mundo, e a afirmação de que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado desde antes da fundação do mundo, põe o Evangelho com a sua marca pulsionadora e com seu conteúdo de significado e de vida presente nas origens metafísicas da criação de todas as dimensões e existências. E qualquer que seja a sociedade alienígena ou civilização desconhecida por nós, que viva contra o Evangelho, ela vira uma civilização diabo. Porque seja uma federação de anjos, seja uma manifestação de principados espirituais bondosos, anjos de luz, praticam e andam no espírito do Evangelho, no que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou é para Gabriel, para Miguel, que são algumas entidades angelicais cujos nomes são mencionados aqui na Bíblia, e para qualquer outra de qualquer natureza. Todas as criaturas da luz e do bem, em qualquer dimensão, em qualquer federação galáctica ou universal, ou em qualquer que seja a dimensão de existência de natureza energética diferenciada da nossa, o Evangelho está em vigência. Como diz o Apocalipse no capítulo 14,
Quando João do Apocalipse diz: eis que eu vi um anjo voando no meio do céu, o qual tem um evangelho eterno para pregar, desde antes da fundação do mundo, o qual diz: temei a Deus e dai-lhe glória a Ele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, nessas parábolas de Jesus, você encontra coisas ocultas desde a fundação do mundo. Quando você lê, não fique pensando no que aconteceu só de 2000 anos para cá, nem na história do cristianismo, onde você tem muita perversão e pouca revelação, e muito menos ainda na história disso que a gente apelidou de igreja, que são agremiações do povo da mentira cada vez mais distantes do evangelho real e da comunhão sincera em amor, conforme proposta por Cristo Jesus. Isto dito para sua compreensão, e você veja que isso não é qualquer bobagem, para as pessoas realmente interessadas em entender o evangelho, isso aqui é fundamental. Aí tem um garoto aqui, eu não sei quem é, não tem nem nome, caipira de alma. Eu fico com dificuldade de respeitar uma pessoa que não põe nome aqui, que põe um apelido desse tipo. E diz assim: já subiu no meu conceito. Feliz é você, meu filho. Você não está me fazendo nenhum favor, eu sei quem eu sou. Você precisa botar um nome na sua cara e deixar de ser uma pessoa escondida em apelidos. Eu não respeito ninguém que se esconde atrás de apelidos, ou de águias, ou de corujas, ou de não sei o quê, e não tem nome aqui na internet. Fecha parênteses. Isto dito, aí a gente pula a parábola do joio, que a gente já viu, e a gente chega aqui, no verso 44 de Mateus, no capítulo 13, onde Jesus, contando parábolas ao povo, que trazem e revelam e dão chaves interpretativas para coisas que estavam ocultas desde a criação do mundo, desde o Gênesis mais primitivo. Essas parábolas de Jesus têm uma remetência para os primeiros momentos narrativos da consciência humana na escritura do Gênesis, por exemplo. E em todas as demais escrituras da civilização humana, no mito e na descrição de Gilgamesh, na epopeia de Gilgamesh, nos tabletes cuneiformes dos mesopotâmios, estão presentes nos achados arqueológicos mais chocantes que a gente descobre todos os dias, quando você vai acuradamente começar a pesquisar, esquecido das nomenclaturas e dos apelidos diferentes daqueles que a Bíblia bota nos mesmos fenômenos e narrativas, quando você fica liberto dessa necessidade de culto à semântica bíblica e vai estudar o espírito e a vida, você vê a presença permeadora de Jesus e da revelação de Jesus em todo o arcabouço da compreensão humana. Isso é que é profundamente chocante para a maioria de vocês. Aí tem gente distraída aqui, como João J. Essa Bíblia é de qual ano? Pelo amor de Deus, presta atenção no que eu estou dizendo, João. É por isso que vocês não aprendem nada, meu filho. Pois bem, o que é que diz o verso 44? O reino dos céus, outra vez lembrando que reino dos céus e reino de Deus são sinônimos, eu já repeti tanto isso que está cansativo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O reino de Deus, Jesus disse que é sinônimo do reino dos céus, não vem com visível aparência. Portanto, ele é sempre um tesouro oculto. E a primeira pergunta é: oculto para quem? Oculto para aqueles que só enxergam o óbvio,
Você tem que dizer para ele o que está dentro dessa caneca. Senão ele não acredita que eu estou bebendo qualquer coisa. Se eu não explicar e não der o conteúdo químico, ele não acredita. Ele não consegue simplesmente facilitar a vida e dizer o Caio está bebendo alguma coisa agradável para ele. Se não me explicar, eu não creio. Pode ser veneno. Pode ser cachaça. Pode ser qualquer coisa. Como é a cabeça idiotada dos seres óbvios, que não tem sensibilidade, não tem acurácia, não tem acuidade, não tem sutileza, não tem raciocínio, não tem abstração, não tem um mínimo de pensamento filosófico, não tem intuição, não supõem criativamente nada e não concluem coisa alguma com bom senso. Pessoas para as quais o bom senso é uma abominação. Porque para que bom senso? Você pode ter tudo escrito com as determinações da lei de Moisés, que dizem até se você pode usar leite ou não para cozinhar alguma comida, para comer algum alimento. Querem tudo pronto, receitas dadas, dietas que vieram direto da cozinha de Moisés, numa gastronomia kosher, que supostamente é a divina, diferentemente do que o Espírito Santo ensinou em Atos, no capítulo 10, quando fez Pedro ter aquela visão na casa de Simão o curtidor, em Atos 10, onde descia do céu, no êxtase de Pedro, um lençol cheio de todos os animais e répteis e criaturas proibidas na lei de Moisés de serem comidas pelos judeus, porque senão seriam abominação ao Senhor. E vem essa visão dada a Pedro pelo Espírito Santo e manda que Pedro é a voz de Deus, dizendo a ele: Pedro, mata qualquer desses bichos, lagartos, cobras, jacarés, lizards, qualquer outro tipo de bicho rastejante, reptiliano, proibido, peixes considerados imundos, animais imundos, qualquer coisa, pode matar, agradecer e comer, porque o que Deus santificou não consideres comum e imundo. Aqui acabam todas as leis kosher, aqui acabam todas essas dietazinhas de Moisés. Aqui começa o tempo da consciência, onde todas as coisas recebidas com ações de graças são puras diante de Deus e aptas para ingestão humana, desde que não faça mal à saúde. É simples assim. Pois bem, o reino dos céus é semelhante a um homem que procura... O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. É um tempo de revelação. É um tempo onde coisas que antes eram tabu são iluminadas, são abertas, são facultadas, aonde a consciência infantil que vivia da mamãe dizendo: não toca aí, menino, não pega aí, garota, não olha para acolá, menino, não sei o que, tudo isso acabou, era coisa do infantilismo de Moisés e dos judeus primitivos. Em Cristo Jesus está tudo livre para ser ingestado, comido, bebido com ações de graças, com moderação, com bom senso, com consciência, para que eu não ponha para dentro nada que me faça mal e não deixe de fora nada que seja apenas proibido pelo preconceito de seres cujo cérebro é pedra e não massa cefálica. E o espírito ficou completamente morto de compreensões, cognição e percepção. O reino dos céus não está disponível à visão de todo mundo. Como Jesus disse, não vem com visível aparência, não é óbvio. O reino de Deus não é óbvio. Porque o que eu tenho dito a vocês, ele se manifesta em todo lugar.
Ele se manifesta através dos mais variados instrumentos que não são reconhecidos nem admitidos pela religião, nem pela teologia, nem pelos oráculos obsoletos de Moisés ou do Velho Testamento, ou de qualquer rabinato radical, como esses que hoje fazem a cabeça das lideranças políticas de Israel, colocando Israel numa situação dificílima diante de Deus e diante dos homens, colocando o povo sob um juízo que a maioria do povo não merece. São uns poucos obstinados na sua loucura que não enxergam o significado superior da vida, ao espírito de vingança que eles carregam no coração e que estão atraindo juízo futuro que vocês verão. Escrevam o que eu estou dizendo. Juízo, isso não vai acabar bem. Não vai. Não tem como desse jeito. Pois bem, mas nada disso é óbvio. As pessoas, no máximo, lidam com algumas pseudo-obviedades, porque nem o óbvio ululante elas são capazes de acolher. Elas só aceitam o óbvio pré-determinado a elas que aceitem. O óbvio que coincide com os seus preconceitos. E é óbvio que gente com essa mente, com esse coração, com essa atitude não enxerga nada. Não percebe quem é gente boa, não discerne trigo, não percebe o joio ainda que não tenha permissão para arrancá-lo. Não tem compreensão de nada. Como Jesus disse, são cegos com a presunção de ainda se tornarem mestres e guias de outros mais cegos ainda. Como disse Jesus em Mateus 23, são missionários que saem pelo mundo afora para tornar os seus convertidos, os seus prosélitos, em gente 2 vezes mais piorada, mais filhas do inferno do que eles próprios. Eles têm o dom de piorar aonde eles chegam. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. E se a pessoa não tiver sutileza, vontade de discernimento, um coração quebrantado, não tiver o humus da humildade de espírito para carregar ensinabilidade humilde no coração, para acolher e apreender e ficar grávido de novos significados, ele está perdido, não enxerga nada. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, que não vem com visível aparência, portanto, é como um tesouro oculto. É um tesouro. Meu Deus, que tesouro! Semana passada eu estava vendo ali algumas reportagens com a minha mulher em canais variados e vendo as mesmas coisas se repetindo no mundo, eventos diferentes, mas as mesmas histórias, e o desespero das pessoas. E a gente sofre, eu e ela, vendo aquilo ali, documentários. Aí eu olho para ela e digo, meu Deus, meu amor, olha só. O que acontece na vida de uma pessoa que não tem Deus? Como anteontem eu postei aqui uma fala da queridíssima, doce, humana, Raquel de Queiroz, que está na glória dos céus por causa do amor e da graça de Deus, mas que viveu aqui na terra com aquela confissão de tristeza. Eu não tenho fé. E ela tinha até muita fé. Para dizer que não tem fé, tem que ter muita fé. Ela não tinha era fé na religião. E ela associou, pelos traumas infantis dela, fé às catequeses, aos catecismos, às doutrinas da religião. Aí ela olhava para aquilo, não cria em nada daquilo, dizia, eu não tenho fé. Eu queria ter fé, eu peço a Deus para ter fé. Mas a única fé que ela divisava era aquela, e aquela era insuportável para ela, como é insuportável para mim também. E como ela não tinha percepção da transcendência de Deus, sem religião, para além de tudo, em espírito e verdade para ela, ela faz aquela declaração de tristeza. Se você tiver alguma fezinha, qualquer crençazinha, se agarre a ela, agoe,
adube, faça qualquer coisa, porque é muito infeliz ser como eu sou, sem fé nenhuma. Minha filhinha morreu e eu não tinha esperança, não tinha para onde olhar. É uma miséria. E tem muita gente boa vivendo nisso por causa de traumas religiosos mais variados. Elas misturaram a experiência da realidade de Deus com a falácia proposta e encarnada e propalada e vivenciada pela religião e diz não. Uma pessoa com a minha consciência, com a minha integridade pessoal, não tem como aderir a essa maluquice. Aí fica se sentindo ateia, quando de fato não é. Mas graças a Deus, porque Deus é amor e conhece os seus filhos e sabe quem são os seus e a acolheu e acolhe. Não só ela, mas gente no mundo inteiro que sofre a mesma angústia de consciência e que não teve, todavia, a cuidado de perceber o tesouro oculto. O tesouro oculto é uma graça de revelação que você vê aqui na descrição do texto, como é fortuita às vezes. Olha só a fortuidade desse encontro. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, não está óbvio. Quem passa olhando a superfície básica da existência, gente para quem só existe o que os olhos enxergam, para lá e para cá, não vê nada. Por isso elas só enxergam religião, porque a religião é óbvia, é templo, é obelisco, é gritaria, é confusão, é multidão, é quantidade, é tamanho, é só isso. Mas são seres da superfície, não enxergam um palmo abaixo de nada, não tem visão profunda. Então o reino lhes passa despercebido. Como a maioria, inclusive os que lotam e lotam as nossas igrejas. Para eles o reino dos céus é o que o pastor fala. E qualquer coisa que Jesus disse, eles não só desconhecem, como não estão nem aí para conhecer. Aí fica infinitamente mais oculto, até aqui no Ocidente. Tem mais gente nos lugares onde não tem cristianismo, tropeçando no tesouro oculto no campo, do que aqui entre nós, onde se tem a presunção de dizer nós somos gente que tem Bíblia, sociedades bíblicas, pregadores, isso e aquilo, praças da Bíblia. E daí? E daí? Jesus denunciou vocês como construtores de praças para honrar aquilo que vocês na prática não vivem, porque vocês fazem praça da Bíblia e não leem a Escritura, e muito menos o Novo Testamento, e menos ainda os Evangelhos de Jesus, e menos ainda levam Jesus a sério. Então, vocês são tão hipócritas quanto aqueles fariseus que Jesus denunciou em Mateus 23. Trágico, mas verdadeiro. Olha só, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, dá a entender que o cara achou sem estar buscando necessariamente. Foi um achado inconsciente. E aí é que a religião estremece. Porque a religião só admite o óbvio, de que quando alguém encontra o evangelho é porque um outro alguém foi lá e explicou, de preferência com as 4 leis espirituais do Bill Bright, que são as coisas mais patéticas que se poderia conceber como meio de salvação. Mas é isso que o pessoal quer, busca, aplaude, porque o bloqueio, a blindagem cognitiva tomou conta de todo mundo praticamente. Então, aceitar e admitir que alguém que não estava buscando nada, que eventualmente vivia num outro país, longe de cultura judaica, de cultura cristã, de qualquer que seja a cultura que carregue o apelido do nome de Jesus como fetiche,
que possa ter gente tropeçando no reino dos céus, sem estar buscando, sem ter sido catequizado, sem ter sido visitado, sem ter sido procurado, sem coisa alguma. Lembre-se, Jesus não está falando só do que acontecia dos dias dele para cá. Como a gente já viu, ele está falando de coisas que estão presentes desde a criação do mundo. Portanto, ele está falando de algo que vinha acontecendo na humanidade sempre, mesmo antes dele aparecer como encarnação do Cristo eterno na história humana. Quando você entende e crê o que está dito aqui, a sua visão das parábolas e do significado salvador, soteriológico, salvífico, da graça de Deus aplicada a todos os seres humanos, a todas as etnias, a todas as culturas, a todas as línguas, a todos os povos da terra, aumenta gigantescamente, o que faz os detentores do potentado religioso ficarem com ódio de você. Porque eles só admitem que isso possa acontecer se houver a gestão deles, até enviando quem vai falar ou quem não vai falar, ou admitindo que só chegou alguma coisa lá se eles derramarem água de batismo na cabeça das pessoas. Do contrário, até o ladrão, o malfeitor do lado de Jesus na cruz, Jesus disse que ele estaria no paraíso, mas não está não, porque a igreja não teve o privilégio de batizá-lo. É tudo tão patético que eu não sei como vocês aguentam. Existe essa dimensão afirmada por Jesus de gente que encontra o reino dos céus sem estar procurando, sem saber de nomenclatura, sem ter informação, sem ninguém ter chegado para avisar, gente que não estava nem em busca, gente que estava noutra, andando no seu próprio caminho e tropeçou. Caiu num buraco, quando olhou, estava cheio de tesouro. Que coisa maravilhosa. Estava escondido numa gruta, era como os manuscritos do Mar Morto, que ficaram 2100 anos ou 2000 anos fechados dentro de vasos, numa gruta oculta, até 1947. Quem chegou ali, os beduínos que entraram, o primeiro pastorzinho beduíno que entrou e viu aquilo, achou um tesouro. Foi considerado o maior tesouro arqueológico do século XX, um tesouro. Mas ele não estava procurando nada, nem coisa alguma, não tinha o menor interesse nisso, mas achou. Achou. Porque não depende, como diz Paulo, preste atenção, não depende, como diz Paulo, de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Aí o cara vem e tropeça nessa graça. Ele acha que ele não estava procurando e é achado por aquele que vem ao encontro daqueles que não procuravam por ele, mas que são objeto do seu amor. E eu vejo isso acontecendo todo dia, e eu enxergo isso mais do que você, porque eu tenho essa visão que eu tenho tentado passar para você, e ela me permite enxergar a graça de Deus esparramada na terra inteira, trabalhando para todo lado, e não apenas no ocidente da terra, e muito menos apenas no cristianismo, e muito menos apenas nas igrejas, e muito menos apenas nas congregações, e muito menos apenas nas suas seitas perversas. Pelo amor de Deus, graças a Deus eu estou livre de todas essas doenças e amarras, e eu sei que o reino de Deus está aí. E chega a hora em que o Senhor vai escolhendo os seus amados para tropeçarem na graça e darem de cara no tesouro e levantarem-se perplexos, como eu tenho visto, especialmente nos últimos anos, uma quantidade enorme de pessoas tropeçando no tesouro escondido no campo do mundo. Tesouro escondido não no campo da igreja. Se fosse no campo da igreja, ninguém entrava
para tropeçar, cair e achar. Graças a Deus, o reino dos céus está escondido como seu tesouro no mundo, como trigo de Deus que foi plantado no mundo. Não é uma parábola eclesiástica, ela vem desde os dias da criação do mundo. Isso atingiu Abel, atingiu Sete, atingiu Enoque, atingiu Noé, atingiu Abraão, que não sabia de nada. Quem evangelizou Abraão em Ur dos Caldeus? Ele tropeçou num tesouro, ele não sabia de coisa alguma. Ele ouviu uma voz e falou, eu vou atrás. Mas não sabia de ninguém. Estava inaugurando uma era para ele próprio. E assim uma quantidade enorme de outras pessoas. Quem é Melquisedeque, rei de Salém? Senão esse gestor de um tesouro do reino dos céus, oculto a praticamente todos os homens. E que ele, Melquisedeque, abriu para Abraão. Ele foi o primeiro evangelizador de Abraão. Trouxe pão, trouxe vinho, ensinou significados essenciais de uma fé que Abraão ainda iria perceber bem depois, mas por enquanto ele, de antemão, porque era um homem sensível e enxergava com concreção o abstrato da sua própria subjetividade, viu os dias do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e se alegrou, como Jesus diz em João no capítulo 8. Abraão viu os meus dias e se regozijou. Essas parábolas de gente que tropeçou no tesouro oculto vêm desde sempre. O rei Ciro, grande da Pérsia, tropeçou num tesouro oculto e enxergou. Falou, eu tenho um papel nesse mundo maior do que todas as minhas conquistas. Aí você vê vários outros que tiveram revelação de Deus que eles não estavam buscando. E você vê os profetas do Velho Testamento falando disso o tempo todo. De que ele seria luz para os gentios, que não estavam buscando nada. Mas ele seria achado por aqueles que não procuravam por ele, porque eram justamente aqueles que ele chamava de meu rebanho, que a mim ainda convém conduzi-los. E eles estão muito longe desse aprisco aqui. Muito longe, e eu serei o pastor que os conduzirei independentemente da boa vontade de quem quer que seja para ajudar. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo do mundo, o qual certo homem, qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer mundo, em qualquer etnia, tendo achado, inconscientemente tropeçado nele, descobriu que aquilo estava escondido ali bem diante dos olhos dele e que era a salvação dele, era a vida dele. Divisava um horizonte totalmente novo para ele praticar. E assim esse indivíduo, que não é judeu, que não é evangélico brasileiro, nem americano, nem guatemalteco, nem coisa alguma, que é qualquer um, ser humano, qualquer homem, em qualquer lugar da humanidade, isso pode acontecer, e aí quando enche a cara com a graça, vê o tesouro, sai transbordante de alegria. Tem muita alegria do reino de Deus e do reino dos céus espalhados na terra inteira, em gente que nunca ouviu falar de você, nem da sua igreja, nem mesmo o nome Jesus, mas que recebeu princípios e acolheu princípios.